Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Eu me chamo Dayana Vieira e vim aqui nessa tarde falar um pouquinho com vocês a respeito de 2 Coríntios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ele começa a ministrar sobre a vida de alguns na cidade de Coríntios, falando sobre o ministério, sobre as nossas condutas, sobre como exortar sobre as nossas vidas a santidade, a postura que nós devemos ter como filhos de Deus, como ministros, sobre as nossas igrejas, sobre cada ministério, que nós possamos realmente ser a imagem e a semelhança do Senhor aqui na terra, que nós não venhamos a manchar a imagem do nosso ministério com condutas totalmente contrárias àquilo que nós pregamos. Então o apóstolo Paulo ele nos ensina um pouquinho no 2 Coríntios, no capítulo 6, que já começa da seguinte forma, no versículo 3, dizendo: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Não dando a nós escândalo, não dando a nós atitudes totalmente contrárias ao que o Senhor requer de nós. E o escândalo está envolvido em várias áreas da nossa vida. Ele está envolvido na mentira, no adultério, no roubo, em você falar mal de alguém, difamar alguém, tudo que possa trazer escândalo dentro de uma conduta de alguém que se diz cristão, que tem tem temor, ao Espírito Santo de Deus, são coisas que não podem e não devem fazer parte da minha postura, não devem fazer parte da sua postura, da sua comunhão com Deus. Nós temos que ter plena consciência de que aquilo que nós pregamos para o próximo vai refletir. E se você prega algo sobre o Senhor e você vive totalmente contrário, isso vai refletir de uma forma negativa, de uma forma ruim dentro do seu ministério e sobre a vida daquela pessoa na qual você pregou a palavra do Senhor. Que você e eu possamos ter muito cuidado como a gente está agindo, que nós venhamos a nos policiar nas nossas atitudes, que nós venhamos matar a nossa carne verdadeiramente para viver conforme o querer e a vontade do Senhor. Amém? No versículo 4 ele nos diz assim: antes com o ministério de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. No versículo 5, nos açoite, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Ou seja, em tudo nós temos que ser gratos, em tudo nós temos que honrar o Espírito Santo de Deus, nós temos que manter ao nome do Senhor, nós temos que manter a palavra dele intacta, nós temos que edificar o nome do Senhor de forma que não haja em nós algo que venha escandalizar o Evangelho de Cristo, Quando nós fazemos um jejum, entramos num jejum com o Senhor, nós entramos realmente num jejum para matar a nossa carne. Então, nós fazemos um jejum naquilo que a gente tem uma dificuldade em abrir mão, dificuldade em parar de comer. Nós fazemos um propósito naquilo que nós temos dificuldade de abdicar, de deixar de lado. Então, quando nós começamos a compreender que o nosso jejum e o nosso propósito tem algo maior, a gente não fica se vitimizando, a gente não fica mostrando para o próximo que estamos desfalecendo, que está sendo um fardo, algo pesado, não, porque as coisas do Senhor não é pesado. Tudo que vem de Deus é leve, é gratificante, por mais que muitas das vezes estejamos passando por momentos de aflições, por momentos de turbulência na nossa vida, porque nós não estamos isentos disso. Nós não estamos livres de passar por tribulações, nós não estamos livres de ter uma doença, de passar por momentos financeiros muito abaixo do esperado, numa situação ruim, no qual a gente venha passar dificuldade ou aperto. A gente não está livre de nada disso. O fato de sermos adoradores de Cristo, de pregarmos o Evangelho, de vivermos verdadeiramente com o Senhor, não bane da nossa vida as aflições que nós temos no mundo, não bane da nossa vida os problemas, não bane da nossa vida as pessoas que se aproximam da gente para nos causar mal, para fazer fofoca, intriga, para entrar na vida da gente
para trazer o mal. Isso, né? O fato de a gente andar com o Senhor não isenta nada disso, mas nos blinda, né? Porque o Senhor, ele nos fortalece todos os dias. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quanto mais nós oramos, quanto mais nós vivemos uma vida em concordância com aquilo que o Espírito Santo requer de nós, mais moldados nós somos, mais tratados nós somos nas áreas que nós temos deficiências. E o Espírito Santo, ele vai aprimorando, ele vai moldando, sabe, a nossa vida conforme o querer e a vontade dele. Eu não posso pregar para você algo para que você não seja ansioso com o dia de amanhã, com o que há de comer, beber e vestir, que muita gente conhece essa passagem, e eu sou ansiosa. E eu fico aflita se hoje eu não tenho dinheiro para garantir o pão amanhã, o meu filho no café da manhã. Então, como que eu posso pregar para você para que você não seja ansioso, né, com o que há de comer, de beber e de vestir? Porque o Senhor, ele provê nas nossas vidas quando nós estamos ali vivendo verdadeiramente com ele, quando nós aprendemos a viver na dependência do Senhor, ele não deixa faltar. Ele está sempre provendo, não é a mais e nem a menos, mas é o necessário que nós precisamos naquele momento. Como que eu posso falar para você não ser ansioso? Mas quando eu passo por um momento de dificuldade, eu fico sofrendo com isso, eu fico aflita com isso, eu fico ansiosa, deixo de dormir, não consigo trabalhar direito porque eu estou preocupada com coisas que ainda estão por vir. Eu não tenho que me preocupar, a cada dia abaixa o seu próprio mal. Então a gente tem que ter os pés firmados, né, na rocha que é a palavra do Senhor, ter o seu coração verdadeiramente em Cristo, deixar que o Senhor entre e faça morada verdadeiramente, que Ele trabalhe em você. Então, deixa que as suas vestes estejam limpas, seja um ministro de Deus, um pastor, uma pastora, uma missionária, um presbítero, que a sua vida seja um espelho, mas um espelho que brilha e reflete a luz do Senhor. Não aquele espelho que quando alguém vem a olhar e falar assim, nossa, a pessoa prega o evangelho do Senhor, mas tem uma vida toda errada. A pessoa chegou para mim ontem, pregou uma palavra, mas a vida dela aqui fora é cheia de mentira, comete adultério, engana, rouba, né, faz cambalacho, faz tudo que não agrada e não provém do Espírito Santo, mas está pregando sobre a minha vida. Que nós possamos realmente ser vistos como ministros de Deus, né, como pessoas que têm temor e obediência à palavra do Senhor, aos princípios dele, que nós venhamos a ser justos e não injustos, né? Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz mais adiante, no versículo 14, não vos prendas em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Né? O justo e o injusto, eles não são parecidos, eles não são iguais. São pessoas totalmente distintas, pessoas que têm condutas e posturas totalmente diferentes. A luz e as trevas, ela não anda junto em momento algum. Se você entrar no seu quarto agora e ele estiver escuro e você acender a luz, a escuridão some. Se você acendeu a luz do seu quarto, a escuridão que estava ali, na qual você não enxergava nem um palmo, ela deixou de habitar naquele ambiente. Ali passou apenas a ter a luz. Então, que você seja a luz verdadeiramente, que o seu coração transborde da presença do Espírito Santo, porque nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corpos. Então, que nós possamos refletir verdadeiramente o brilho do Espírito Santo, que nós possamos ser luz do Senhor aqui na terra, onde quer que venhamos a estar, né? Que sim, a palavra de Deus também nos ensina a amar a todos, ela não nos ensina a amar o pecado. Não quer dizer porque você conhece uma pessoa injusta que você tem que ser indiferente e tratá-la mal, não, pelo contrário, você tem que pregar sobre a vida dela o amor de Cristo. E a melhor forma de pregar o amor de Cristo sobre a vida de alguém que age de forma leviana, que é injusto, que age de forma perversa, é você amá-lo, porque amar quem nos ama é muito fácil. Mas que galardão você tem, que galardão eu tenho amando a minha mãe, meu pai, meu marido, meu irmão, meu filho? Que galardão é esse? Que eu só amo aqueles que me amam? Não, a gente tem que amar os injustos, amar os infiéis, amar sim aquelas pessoas que infelizmente agem de forma totalmente contrária aos princípios do Senhor. Pessoas que às vezes tiram a vida do outro. É difícil a gente falar isso.
É difícil a gente se imaginar amando alguém que tira a vida de uma pessoa a troco de nada, por um ato covarde. Mas essas pessoas precisam ser amadas, elas precisam conhecer o amor de Cristo e saber que o nosso Pai, Ele nos ama, que Ele é misericordioso, sim, mas que Ele também nos corrige, Ele também nos repreende de toda e qualquer atitude contrária àquilo que Ele espera de nós, né? No versículo 15, Ele também nos ensina que em que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o caminho que nos leva à fonte e à palavra de vida. Ele é a nossa base, então Ele tem que ser o centro da minha vida, o centro da sua vida, e que nós possamos pedir ao Senhor que nós sejamos o centro da vontade dEle, que Ele nos permita ser o centro da vontade dEle, né? Porque Belial e Cristo não são a mesma pessoa, nunca vai ser, né? Belial, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o caminho para o mal, ele é o caminho que corrompe, ele é aquele que nos torna escravo do pecado, nos torna pessoas totalmente equivocadas, pessoas que se agradam em viver conforme o mundo lá fora oferece, achando que aquilo é o suficiente, que o que importa é viver o agora, viver o hoje, quanto na verdade não é o agora e não é o hoje. Eu não tenho que me preocupar com o agora, mas sim em ter a minha vida eterna ao lado de Deus, de poder desfrutar ao lado do Senhor das maravilhas, ter a salvação eterna, sabe? De poder viver e voltar para a nossa casa, de onde a gente nunca deveria ter saído, mas que infelizmente saímos e infelizmente passamos e vivemos muita coisa aqui nessa terra, na qual se o pecado não tivesse entrado na vida, né, das nossas famílias, nós não estaríamos vivendo hoje. Mas que a gente possa sim entender que o Senhor, Ele reina, não somente hoje, mas Ele reina para sempre. Queira ser filho do Pai, do nosso Deus vivo, daquele que nos amou ontem, nos ama hoje, vai nos amar eternamente, e Ele nos chama todos os dias para um concerto com Ele, né? Que não queremos jamais ser filho de Belial, ser filho de Satanás, o pai da mentira, do engano, do pecado, aquele que faz o pecado parecer nada a ver, aquele que faz o pecado ser sutil e tipo bonitinho, mas que na verdade está te fazendo perder o direito da salvação e da vida eterna, porque o pecado ele nos cega, ele nos engana, ele não vai aparecer na sua vida e na minha vida como algo monstruoso, ele vai aparecer como algo sutil, né? E no versículo 16 ele diz assim: e que senso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E mais adiante, no versículo 18, ele diz assim: e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Deus Todo-Poderoso. No caso, nosso Senhor, Ele deixa claro que quando nós vivemos em comunhão com Ele, quando nós vivemos verdadeiramente o que Ele requer de nós, nós somos filhos, nós somos filhas. Mas quando nós deixamos de viver os princípios, deixamos de viver o que o Senhor nos ensina, nós somos apenas criaturas. Então que eu e você não sejamos apenas criaturas do Senhor, mas que sejamos filhos e filhas de Deus, filhas e filhos do Rei vivo que reina hoje e vai reinar eternamente. Que as suas vestes e a sua conduta não seja cheia nem rodeada de escândalo, mas que você seja a luz e o brilho do Espírito Santo aqui na terra. Amém? Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa guardar a vida de cada pessoa que venha receber essa palavra, que venha receber aquilo que o Senhor quer falar ao coração delas, que o Senhor possa ministrar cada dia mais sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas, e aqueles que ainda não te conhecem, Pai, possam verdadeiramente abrir o seu coração para conhecer a identidade do Pai, porque nós sabemos, Pai, que o teu amor perpetua e que o Senhor nos ama de forma surreal. Pai,
Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje que o Senhor me permite ter, pela minha família, pela vida de cada um que está presente, que o Senhor visite cada lar, cada família e dê a elas aquilo que elas precisam, em nome de Jesus. Amém.